Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual, tudo bem? Então, hoje é domingo, dia 29 de janeiro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade ao nosso trabalho de jornada de cura, da jornada de cura das nossas crianças interiores através dos ensinamentos de um curso em milagres, tá bom? Então, começamos o nosso vídeo hoje fazendo alguns comentários sobre a nossa lição, a lição 29. Vocês veem que o Aslan logo já vem ajudar, né? Ele já sabe que a tarefa dele é estar conosco, né? Então, hoje estamos na lição 29. Deus está em tudo que eu vejo. Deus está em tudo que eu vejo, né? Então, na prática, Deus está neste cabide, Deus está nesta revista, Deus está neste corpo, nesta mão, Deus está nesta lâmpada, Deus está naquele corpo, Deus está naquela porta, Deus está naquele cesto de lixo, Deus está em tudo o que eu vejo, Deus está em tudo que eu vejo, Deus está naquele gato, né? E aí, hoje nós vamos fazer um trabalho de visualizar a imagem dos nossos pais e falar: Deus está neste corpo, Deus está neste outro corpo, Deus está neste pai, Deus está nesta mãe, e você vai visualizar os seus pais, tá? Então, Deus está nestes pais, tá bom? E aí eu só quero comentar o parágrafo 3, onde Jesus diz assim: então hoje tenta começar a aprender como olhar todas as coisas com amor, apreciação e a mente aberta. Não as vês agora. Como podes conhecer o que está nelas? Quer dizer, você não vê verdadeiramente todas as coisas. Então, como você pode saber o que verdadeiramente está em todas as coisas? Não sabemos, né? Nada é como parece para ti. O seu propósito santo está além do teu pequeno alcance. Quando a visão tiver te mostrado a santidade que ilumina o mundo, compreenderás perfeitamente a ideia de hoje. E não compreenderás como jamais pudeste tê-la achado difícil. Então, do que ele está falando aqui? No momento em que nós alcançamos a nossa visão crística, nós vemos tudo como um. A ilusão perceptual da separação, ela se desvanece, né? Então, vocês imaginem como é eu ver que eu e o meu inimigo somos um, né? Vocês concordam que essa energia do ódio, ela vai ter que, obviamente, se desfazer? Né? Então é disso que ele está falando. Hoje a nossa prática é: Deus está em tudo que eu vejo. Deus está em absolutamente tudo que eu vejo. Porque isso aqui é apenas a projeção de um holograma de terceira dimensão. Deus é o que está além do holograma, né? Então eu posso criar um mundo de faz de conta para eu brincar. Mas eu não posso de forma nenhuma macular, destruir, apagar a realidade que foi feita por Deus, que é o que está além desse holograma, né? Então é mais ou menos como se eu estivesse lá brincando no metaverso lá do seu Zuckerberg. Aí hoje eu vou jogar uma partida no metaverso da Idade Média. Amanhã eu vou jogar uma partida no metaverso do fim do mundo. Depois eu vou jogar uma partida no metaverso da Guerra do Golfo. Mas, quando eu saio desse metaverso, tiro o meu traje de realidade virtual e os meus óculos de realidade virtual, eu volto para a realidade. Então, nenhum desses mundos que eu fiz é capaz de destruir a realidade do mundo onde eu vivo verdadeiramente. Fazendo essa brincadeira, tá, gente? Porque aqui onde a gente está não é esse mundo. Mas só para vocês entenderem. Então, o objetivo do Espírito Santo aqui
na terceira dimensão é nos lembrar que aqui não é o reino de Deus. E é fazer essa ponte, né, entre esse metaverso e o reino dos céus. É me lembrar de estar no mundo sem pertencer ao mundo. É me lembrar de, em primeiro lugar, buscar o reino dos céus, para que todas as coisas a partir de então me possam ser acrescentadas. Tá bom? Então é assim que a coisa funciona. Então é assim que eu vou praticar. Deus está em tudo que eu vejo. Tá? Muito bem. Passamos então aqui para a leitura do livro A Year of Miracles, Um Ano de Milagres, da Marianne Williamson, mensagem do dia 29, tá? Lembrando que esse é um livro de 365 mensagens, uma para cada dia do ano. Eu nunca estou abandonado, eu nunca estou perdido. Eu sou sustentado nos braços de Deus. Eu nunca estou abandonado, eu nunca estou perdido. Eu sou sustentado nos braços de Deus. Eu posso até sonhar com isso. Eu posso até ter esse pesadelo do abandono, da separação, da falta, da limitação, da rejeição, mas isso não é verdade, tá? E o meu trabalho aqui com esse ensinamento é o trabalho de eu me lembrar da verdade, de eu me reconectar com a verdade. E que verdade é essa? A separação nunca ocorreu. Eu continuo sendo o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado. Tá bom? Muito bem. Em alguns momentos parece que eu estou sozinho num mundo perigoso. Eu sou ferido pela vida e não posso sentir o abraço de um Deus amoroso. Mas algumas vezes... Peraí, só um minuto. Então, em algumas vezes eu estou, né, pedindo pela fé, clamando pela fé, né? Um sol que é eclipsado não é um sol que está para sempre escondido, quer dizer, o sol ele só está passando por um momento de encobrimento, tá bom? Deus nunca volta a sua face para longe de mim, nem rejeita as minhas orações. O seu espírito reside dentro da minha mente para guiar os meus pensamentos para os pensamentos de paz. Quer dizer, para guiar os pensamentos do ego para os pensamentos da mente de Deus, tá? Eu nunca sou deixado fora do seu consolo. Eu não sou separado da fonte da minha criação. Aí ela dá uma oração. Que o meu professor interno possa me lembrar sempre que eu sou um com toda a criação. Eu não estou separado ou afastado do amor. Eu inclino os meus pensamentos na direção do amor por mim mesmo e pelos outros, para que eu possa ser liberado de um mundo, possa ser liberado da dor de um mundo atemorizante, tá bom? Muito bem, gente. Então agora a gente vai passar para a leitura, continuar a leitura do livro Pais e Filhos do Dr. Kenneth Wapnick, tá? Deixa eu falar para você.
deixa eu falar para vocês que nós já lemos 80% do livro, tá? Já estamos terminando. Aí quando a gente terminar esse livro, que é o Pais e Filhos, a nossa aula mais difícil, eu vou ver qual eu vou começar, mas eu acho que a gente vai começar a ler o que fala sobre sexo e dinheiro, tá? Aí a sessão aqui fala sobre o fracasso como filha. Aí pergunta: minha mãe morreu faz uns 5 anos e eu penso muito nela. São pensamentos agradáveis. Tivemos uma relação difícil, mas esclarecemos parte da história antes que ela falecesse. Entretanto, há algo que ainda tenho na minha cabeça. Ela vivia na Flórida e eu vivia em Nova York. Quando ela estava hospitalizada, numa ocasião, eu fui vê-la na Flórida. O resto do tempo eu telefonava para ela. Realmente eu não podia fazer nada com respeito ao fato de que ela estava num hospital. E cada vez que eu falava com ela, ela dizia para mim que queria partir, né? Queria ir para o plano espiritual. Falei com o seu médico, mas sinto que na verdade não desempenhei muito bem o papel de filha, que teria sido pegar um avião, né, e ir à Flórida para estar com ela, ou visitá-la com mais frequência, ou trazê-la para viver comigo em Nova York. Aí o Dr. Kenneth vai responder: frequentemente as pessoas se aferram a esse tipo de situações. Isso é muito comum. Mas deixa eu ver o que ele está querendo dizer aqui, gente. O que acontece é isso mesmo. O que acontece nunca é o problema. O problema é que você está usando essa situação para provar para si mesma que você foi uma filha horrível. E isto é similar à situação que Jesus mostrava para Bill, que ele não soltava a ideia de que o seu pai tinha destruído o seu escritório. Lembram lá no dia 1º de janeiro a gente leu essa história? Ou no dia 2, a história de que o pai do Bill foi lá na universidade, entrou na universidade e destruiu o escritório dele e tudo. A questão é que o problema de Bill não tinha nada a ver com a conduta violenta do seu pai, mas sim com o fato de que Bill queria que aquilo ocorresse, porque isso lhe permitia dizer que não era culpa sua, né? Que a situação ali desagradável que eles viviam não era culpa do Bill, mas sim verdadeiramente culpa do pai do Bill, que é assim que o ego funciona. O ego está sempre farejando para encontrar um culpado. No seu caso, ocorre o mesmo, ainda que a forma seja diferente. Você está se aferrando a isso como uma prova de que é uma pessoa terrível. E não simplesmente é uma pessoa terrível porque não visitou a sua mãe e nem a retirou do hospital. Você está usando isso, que é a razão pela qual esse é um assunto tão importante, para poder dizer: eu sou um fracasso como pessoa. Eu não mereço ser feliz, nem desfrutar da minha velhice, porque eu fui uma filha terrível, né? Eu fui uma filha horrenda que largou lá a mãe doente no hospital em outro estado. Mas se pode ver que há algo intrinsecamente falso no que você está dizendo. Provavelmente, há muitas lembranças positivas a seu respeito, como uma filha amorosa, que se preocupava com a sua mãe. Mas você escolhe se centrar unicamente nesse aspecto negativo, porque ele permite dizer a você que é uma pessoa pecadora, né? E que é uma filha insensível, e assim você se sabota. Deste modo, num momento da vida no qual você poderia estar livre de preocupações e de responsabilidades, você estará doente e ansiosa, e essa lembrança será justificativa pela sua infelicidade. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ela, devido aos sentimentos de culpa dela, pelo que ela entendia
ser o que ela deveria ter feito pela mãe, ela vai envelhecer, criar lá uma doença, criar lá uma situação, criar lá uma infelicidade e vai justificar dizendo tudo isso assim: ah, tá vendo? Eu tô passando por tudo isso porque eu fui uma péssima filha. Na hora em que a minha mãe adoeceu, eu não fui lá, né, buscá-la, trazê-la para Nova York para que ela vivesse comigo. Mas olha só, ao que tudo indica, a mãe fez a opção de ir para a Flórida, né? Isso é muito comum lá nos Estados Unidos, né? As pessoas envelhecem, se aposentam e vão morar em condomínios de luxo nos estados que são de praia, que são mais quentes, como é o caso do estado da Flórida, né? Então isso é muito comum. E aí os filhos ficam lá continuam vivendo a vida em Nova York, por exemplo, né? E eu aprendi essa cultura inútil vendo a série do Seinfeld, tá? Não sei quem gostava aí do Seinfeld. Fez muito sucesso na década de 90, eu sempre gostei muito. E os pais dele moravam na Flórida, enquanto ele morava em Nova York, e o seriado era sobre ele e os amigos dele, todos vivendo na cidade de Nova York, tá? Então isso, muito provavelmente, foi uma escolha da mãe dela, né? Mas aí ela se bate, ela se culpa porque a mãe ficou internada. Mas, ao que tudo indica, qual seria a diferença? A mãe estaria internada em Nova York e ficou internada na Flórida. Então não existe grande diferença aí, né? Vamos lá. O problema, portanto, não é o que você fez ou deixou de fazer há 5 anos atrás. O problema é que agora mesmo, nesse exato momento, você está escolhendo se aferrar a essa lembrança, a qual prova aquilo que você deseja provar. Que você é uma pecadora miserável e que você merece ser infeliz, né? Então, gente, usem isso, tragam isso, transladem isso para a experiência de vocês. A gente sempre vai usar a nossa crença nos nossos pecados para justificar a vida miserável que a gente tem. E aí é ótimo, o ego fica muito feliz com isso. Entendeu? E você não se engane, por melhor que você seja filho, pai, funcionário, patrão, professor, aluno, o ego vai achar uma maneira de justificar o porquê que você tem que ter uma vida de desgraças, tá? Basicamente é isso. A única maneira, e esse é o único problema, a única maneira de ser livre é separar a forma do conteúdo. Talvez você não tenha sido uma filha suficientemente amorosa. Talvez você devesse ter ido à Flórida com mais frequência. Ou talvez você tenha feito definitivamente o que era mais amoroso, por razões pelas quais você nem sequer saiba. Já vou comentar isso. Mas, enfim, o que quer que tenha sido, então, o que quer que tenha rolado, então, acontecido lá, foi o melhor que você pôde fazer naquele momento. A situação se concluiu e, portanto, o assunto que resta é: por que eu não solto a situação? Por que eu não me desapego dessa situação? E na seção A Lembrança do Presente, lemos, aí ele vai citar uma passagem do livro-texto. Faz muito tempo que este mundo desapareceu. Os pensamentos que o originaram já não se encontram na mente daqueles que os conceberam e os amaram por um breve lapso de tempo. Esse texto que a gente já leu um monte de vezes no ano passado. Então, assim, por que ele diz para a moça lá na audiência que ela não sabe o que teria sido mais amoroso? Porque a gente não pode julgar, porque nós não conhecemos o quadro inteiro, né? Não conhecemos. Então, somente o Espírito Santo pode julgar, não é mesmo? Somente o Espírito Santo pode julgar.
Então eu não posso saber se ali eu fiz a coisa mais amorosa ou se eu causei um dano à minha mãe, porque eu não ia lá vê-la com tanta frequência quanto eu iria se ela estivesse internada em Nova York ou se eu morasse na Flórida, tá bom? E aí, como é que eu vou saber? Eu não sei, né? E aí ele diz que a chave aqui é deixar o passado ficar no passado. Então a mãe faleceu, a mãe cumpriu a jornada dela, né? Essa própria mãe dizia que estava querendo passar para o plano espiritual, né? Porque eu acho que isso em algum momento vai acontecer com todos nós. O corpo físico, ele vai ficar num estado de debilidade que a gente não vai mais ter interesse em continuar participando dessa jornada virtual, ainda mais a gente aqui, que já sabe que isso aqui é tudo um jogo de videogame. Não é que não vamos valorizar a vida, não é que não vamos valorizar os nossos corpos, não é isso. Mas vai chegar um momento que a gente vai falar assim, já deu o que tinha que dar, né? Se vocês me perguntarem assim, Jaque, você quer viver até os 100 anos? Não, eu quero viver enquanto eu estiver sendo útil, enquanto eu puder trabalhar, né? Eu gosto muito de trabalhar, eu espero poder trabalhar até o último dia que eu estiver nesse planeta. Trabalhar em prol do progresso da humanidade, trabalhar construindo coisas, trabalhar deixando um legado, para no dia em que eu me for desse plano as pessoas possam continuar recebendo as bênçãos do vídeo que eu estou fazendo agora, entendeu? Ou do livro que eu escrevi, que eu publiquei, do artigo que eu escrevi, enfim, tá? Porque eu realmente acredito que isso aqui é uma partida de videogame. Eu vou pro plano espiritual, vou aprender outras coisas, vou encontrar pessoas que eu já não vejo há muito tempo e depois, sei lá, eu volto, né? E eu espero que aí essa volta já possa ser para um planeta, ou para um espaço, para um local onde eu esteja com uma consciência de quinta dimensão. Porque essa vida aqui na terceira dimensão, ela é muito pesada, né, gente? Ela é muito pesada. A gente tem que admitir isso, né? Esse nosso esforço majoritário, né, para sobrevivermos e para darmos uma condição de sobrevivência àqueles a quem amamos, ele não deixa muito tempo para a gente ir pro nosso propósito, para nossa missão, né? Porque a maior parte do nosso tempo a gente está ocupado com a nossa sobrevivência, né? A gente vai envelhecendo, o corpo vai ficando fraco, a memória vai ficando ruim, já não tenho mais o desempenho no trabalho que eu tinha há 10, 20 anos atrás, já não tenho mais a disposição que eu tinha há 10, 20 anos atrás, né? Chega o verão no Rio de Janeiro, já me cansa, até dizer chega, me tira o ânimo de uma maneira bem horrenda. O pessoal falou pra mim que vai me dar um ar-condicionado, eu agradeço, podem me dar, fazer pix pra mim, pra me dar o ar-condicionado, tá bom? Por causa do barulho aqui do ventilador de teto, podem me dar ar-condicionado, né? Eu realmente só tenho ar-condicionado num cômodo da casa, enfim. Então, gente, como é que a gente vai saber? Não, se eu tivesse ido ver mamãe todos os dias, mamãe poderia ter vivido mais. Ok. Mas será que esse era o propósito da alma de mamãe para aquela experiência? Será que a mamãe não morreu no tempo certo? Eu penso nisso. A minha mãe falava uma coisa que eu nunca me esqueci. Ela falava assim, ela falava assim, ninguém é peru para morrer de véspera, né? E vai chegar uma hora que a gente vai ter que fazer essa viagem, né? Dizem que o sagitariano, ele não tem medo de morrer porque ele entende que vai carimbar o passaporte num lugar novo que ele ainda não foi, né? Talvez seja por isso que eu não tenho assim muito medo de morrer, né? Na hora H lá a gente não sabe, né? Eu descobri que tô doente, enfim, alguma coisa assim, né? Mas é a vida, né? É parte da jornada, né? É o destino final, né? Muito bem. Aí ele continua, Jesus continua dizendo que a nossa culpa nos ensina que esses pensamentos não estão mais ali. Portanto, o mundo
segue estando, ou que esses pensamentos ainda estão ali, e portanto o mundo segue estando ali para nós. Entretanto, o problema não é o mundo. O mundo já acabou. O problema não é o que você fez com a sua mãe na Flórida faz anos. Isso já acabou. A mãe já foi para o plano espiritual. O problema é a culpa que você sente no momento presente e que você está escolhendo agora. Então, se eu estou culpada agora porque eu não fui uma boa filha, eu estou escolhendo me sentir culpada agora, me conectar com o sentimento de culpa agora de que eu não fui uma boa filha. Então, no meu momento presente, eu estou culpada. Então, eu estou criando um futuro baseado em castigo. Por quê, gente? Porque toda culpa vai prescindir, vai pedir castigo, não é? Então, se eu sou culpada, eu sou uma miserável, eu sou uma desgraçada, que pequei contra a minha mãe, porque não fui lá resgatá-la do hospital na Flórida para trazê-la para o hospital em Nova York, eu sou uma pecadora. Então, eu vou continuar falando para o metaverso assim, me puna, me puna, me puna, porque a minha culpa é muito grande. Não é isso? E aí, eu estou fazendo aquilo que Jesus já ensinou pra gente, que a gente já estudou no passado inteiro. Eu estou construindo um futuro igualzinho ao meu passado. E mesmo que você esteja lá em Nova York e a sua mãe esteja doente, internada na Flórida, essa não é uma boa sensação, né? Ah, poxa vida, minha mãe está internada na Flórida. Olha que desgraceira, né? Então eu já estou construindo lá, eu estou refazendo, eu estou reprogramando o meu futuro para ele ser um futuro de peso, de dor, de sofrimento, igualzinho foi o passado. Não é? E aí eu estou projetando o meu passado no meu futuro. Isso Jesus ensina de maneira estrita no livro-texto. E praticamos no livro de exercícios. Fizemos isso ano passado. Generalizando, quando você sente a tentação de se sentir culpado por algo que você fez ou não fez pelos seus pais ou pelos seus filhos, ou quando você sente a tentação de seguir se sentindo aborrecido, né, magoado por eles, você se dá conta de que isso nada tem a ver com a forma da mágoa, do agravo ou da culpa em si, mas sim com a decisão que você está tomando no presente de se aferrar à culpa como um meio para justificar o porquê você não sente a paz e o amor de Deus. Claro, se eu estou sentindo culpa, como é que eu vou sentir a paz e o amor de Deus? Não tem como, né? São mutuamente excludentes, mutuamente exclusivos, ou um ou outro. Ou eu vou me identificar com o ego de culpa, dor, pecado, julgamento, sofrimento, castigo, vergonha, ou então eu vou estar experimentando o amor e a paz de Deus. E eu posso fazer a escolha de experimentar o amor e a paz de Deus bem aqui e agora, neste momento. E a essas alturas do dia você já fez essa escolha, porque você já meditou. Eu já meditei, gente. 40 minutos eu já sentei, né, lá na minha posiçãozinha de lótus e já meditei. E já deixei que a luz do Criador entre por dentro de mim, para que eu possa ter o meu dia, certo? Esta decisão é a decisão que você quer mudar. Ninguém é perfeito como filha, ou como pai, ou como filho, ou como pai, nem com nada. Portanto, não tem sentido você se concentrar na imperfeição e tentar provar o óbvio, quando você pode com a mesma facilidade soltar a culpa e afirmar o verdadeiramente óbvio. Ainda posso estar em paz, ainda que eu não seja perfeita. Posso me perdoar pelos meus erros em lugar de buscar a imperfeição como uma maneira de provar que o ego está vivo e
está vivo e saltitante, e consequentemente eu mereço o meu destino terrível, né? Então é uma escolha. Com quem que eu vou me conectar aqui e agora? Com a mente do ego, que me diz que eu sou uma pecadora? Com a mente do Espírito Santo, que me diz que eu sou a filha inocente de Deus? Que me diz que eu sou a filha amada de Deus, com quem Ele está muito satisfeito, né? Posso perdoar-me, me perdoar pelos meus erros, em lugar de buscar a imperfeição, como uma forma de provar que já li isso. Esta, portanto, é a atitude da mentalidade correta. Usar a forma para chegar ao conteúdo. Então, essa é a nossa jornada. É eu olhar para o que está acontecendo na forma e falar para o Divino Espírito Santo: meu querido mestre, o que está acontecendo aqui? Qual é o conteúdo aqui? Mostre-me. Eu estou disposta a ver a verdade. Eu estou disposta a aprender. Eu estou disposta a me livrar dos pensamentos do meu ego. Entregá-los nas suas mãos. Fique com eles, não preciso mais deles para nada. Em vez de eu ficar querendo jogar em cima dos outros, culpar os outros, né? Muito bem. Começamos pelo problema externo porque acreditamos que somos corpos em relação com outros corpos. Entretanto, somente usamos isso para voltar ao conteúdo da mente. E nesse momento a forma será irrelevante. O conteúdo da culpabilidade da mente está fora do tempo e, portanto, aferrar-se ao passado ou antecipar temerosamente o futuro somente serve para dar realidade ao corpo e ao mundo. Não podemos desfazer aquilo que, como pais ou filhos, fizemos ou deixamos de fazer no passado, mas podemos desfazer a decisão presente de nos aferrarmos a isso. Olhem isso é enorme. Escrevam na agendinha, dia 29 de janeiro. Não podemos desfazer aquilo que, como pais ou filhos, né, ou como professor, ou como chefe, ou como funcionário, ou como cunhado, como irmão, como o dono do seu gato lá que está dormindo ali, feliz da vida. Né? Não podemos desfazer isso. Erramos e acertamos. Mas podemos desfazer a decisão presente de nos aferrarmos a isso. E aferrar-nos a isso é o quê? É aferrar-nos à culpa, à autocrítica, ao autojulgamento. Eu tô com todas as metralhadoras viradas para mim. Ó elas aqui, ó. Né? Eu posso pegar até um chicote, ó. Como diz uma amiga minha. Tem uma grande amiga que quando eu começo ela fala pra mim: Jaque, para de se chicotear. Minha amada amiga Vânia, te amo, Vânia, se você estiver me assistindo aí. Entendeu? Ela fala pra mim: minha amiga, para de se chicotear, e eu tô lá. Opa! Como assim? Do que me adianta eu me chicotear agora pelos erros que eu cometi em 1935? É isso que a gente faz. Tem uma outra coisa que a gente faz também. A gente culpa o nosso marido pelo que ele falou pra gente em 1935. Você se lembra, seu cretino, naquela tarde chuvosa em que nós tomávamos chá e comíamos bolo de chocolate e você falou pra mim que eu estava gorda? Eu me lembro, eu nunca me esqueci. Depois daquele dia o nosso casamento nunca mais pôde ser o mesmo. Aí você ainda corre o risco de ouvir do homem ele falar assim pra você: mas você continua gorda, né? Aí é melhor pegar as malas e ir embora, né? Eu voto que você não faça isso. Eu voto que você vá malhar, vá pra academia, pra emagrecer. Esse é o meu voto, tá? Não se culpe, não culpe o outro, não culpe o bolo de chocolate. O bolo de chocolate, ele é inocente, ele é neutro. É você que
escolhe devorá-lo, e eu também. Então não culpe os outros, simplesmente vá para a academia, tá bom? O conteúdo da culpabilidade da mente está fora do tempo. Ah, não, peraí, já li. Aqui reside o nosso poder, não na culpa por não ter sido um filho suficientemente amoroso, mas sim no poder das nossas mentes para nós nos aferrarmos a essa culpa. Ok, não quero mais isso, aprendi, não vou fazer mais, tá? Reter lembranças amargas nos mantém enraizados no mundo, em lugar de estarmos na mente, e esta é a estratégia perene do ego. Essa é a estratégia do ego, é dizer que você é um corpício, querido, querida. É não deixar que você se desloque, saia do corpo para ir para a mente, cuidar da sua mente, limpar a sua mente, organizar a sua mente, reprogramar a sua mente. Tudo está acontecendo na sua mente. Ah, não, Jaque, não acredito, mas eu estou sofrendo porque eu estou gorda. Sua mente está gorda. Seu corpo fica gordo porque a sua mente está gorda. Como assim? Sua mente está gorda de mágoas, de ressentimentos, de rancores, de ódios antigos, de pessoas que você não solta da sua vida, que já tinha que ter soltado há 1 milhão de anos e continua ali se prendendo, aquelas pessoas, né? É aquilo que eu falei, aquilo que seu marido falou pra você lá em 1935. Ah, não, Jaque, em 1935 eu não tinha nascido, tá? Falou em 1990. Mas lá na sua vida passada, em 1935, seu marido falou alguma coisa pra você, você lembra até hoje. Aí você trouxe. Aí sabe quem é seu marido hoje? É seu filho. Dá-lhe vingança no infeliz. Dá-lhe vingança. Tá até servindo bolo de brigadeiro pro garoto 3 vezes por dia pra ele ficar gordo. Aí você vai poder secretamente pensar, viu? Você também está gordo. Tá? Por falar em obesidade, a Marianne Williamson, ela tem um livro só sobre esse assunto, para ensinar a gente a perder peso a partir dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Um livro estupendo. Muito bem. Portanto, o ego abençoa a relação entre os pais e filhos, porque ela sempre é problemática. As relações favoritas do seu ego são a que você tem com o seu pai e a que você tem com a sua mãe, né? Estão cheias de culpa, ansiedade, tensão e especialismo. E isto faz com que nós nos centremos no mundo dos egos, em lugar de nos centrarmos na mente que escolheu o ego. Quem é a mente que escolhe o ego? Você que está comigo desde 2021, você que está comigo desde 2022, eu vou responder a pergunta em 5 segundos. Mas você tem que responder antes e escrever no seu caderninho, na sua agendinha. Quem é a mente que escolhe o ego? Que pode escolher o Espírito Santo, mas escolhe o ego? É o tomador de decisões. É o observador. Beleza? Uma vez mais, não podemos desfazer o passado. Não há nada que possamos fazer para nos assegurarmos um futuro feliz. Podemos, não obstante, fazer algo com respeito à nossa escolha anterior de aferrarmos-nos a estas lembranças. Escolher soltá-los agora. Soltar as memórias dolorosas do passado. Por isso que é bom escrever e queimar, tá? Hoje você pode escrever os seus remorsos, né? Ele está falando muito disso, porque a pergunta é sobre o remorso dessa filha por não ter ido lá ficar com essa mãe. Escreva os seus remorsos e depois queime, tá? Você não precisa compartilhar com ninguém. Você
não precisa me mandar uma mensagem no Instagram dizendo que você afogou o coelho da sua irmã na banheira quando você tinha 5 anos porque você estava com raiva dela. E aí você disse que o bichinho morreu sozinho. Você não precisa. Esse assunto, meu querido, minha querida, é entre você e Deus. No fim das contas, é tudo entre mim e Deus, entre você e Deus. No fim das contas, é sempre tudo entre mim e Deus, você e Deus, sempre, né? E o Aslan tá ali prestando atenção na aula, né, Aslinho? Aslinho, dá uma carinha aí pra gente, olha pra gente. Ó, meu filho, dá um olhinho aí pra gente, dá uma palhinha. Entenderam? Vocês sabem que a minha faxineira chegou aqui na quarta-feira, foi o dia da história da Melicinha, né? Chegou com 5 brinquedos pra ele. Ela é louca por ele, louca. Ela comprou um rato todo colorido, parece um arco-íris, com umas penas desse tamanho coladas no rabo. E comprou um conjunto de 4 ratos, iguaizinhos a um camundongo. Um cinza, um preto, um azul e acho que o outro branco. Conclusão, essa casa tá cheia de camundongos por todos os lados, né? Muito bem. Então, podemos, não obstante, fazer algo com respeito à nossa escolha anterior de aferrarmos-nos a essas lembranças, escolher soltá-las agora. E nisso reside a nossa esperança de cura e de verdadeira felicidade. Tá bom? Então, meus queridos, esse é o texto que eu vou comentar um pouco mais hoje, né? Lembrando que a nossa lição hoje é Deus está em tudo que eu vejo. Deus está em tudo que eu vejo, né? Não é isso? Deus está em tudo que eu vejo. Então, meus queridos, como é isso, né? Eu queria fazer um comentário para vocês, com vocês, a respeito dessa coisa dos nossos relacionamentos especiais, né? Com as pessoas das nossas vidas, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos companheiros, companheiras, maridos, esposas, namoradas, enfim, o que você quiser, né? Então, por que o relacionamento é especial em primeiro lugar? Porque nos relacionamentos do ego, eu estou tentando me preencher do outro. Eu quero algo do outro, tá? Eu quero algo do outro. Eu quero a atenção do outro, o carinho do outro, a admiração do outro. Eu quero que o outro me dê segurança, eu quero que o outro me aprove, me aceite, goste de mim, cuide de mim. Ok? Eu quero algo do outro. E aí eu estou me relacionando na vertical, ou na horizontal. Eu e as pessoas da minha vida, né? E essas pessoas, eu vou ter relacionamentos especiais com todo mundo. Eu vou ter um relacionamento especial lá com o meu funcionário. O que eu quero do meu funcionário? Eu quero que ele faça um trabalho decente, que eu acho que minimamente vale o valor que eu tô pagando pra ele. Todo final do mês. Ou toda semana, sei lá. Não é isso? Né? Eu quero algo do outro. Eu tô sempre querendo algo do outro. Sempre. Eu quero que o outro me ame, eu quero que o outro me dê paz, eu quero que o outro resolva os meus problemas, eu quero que o outro pague as minhas contas, né? Eu tô sempre querendo algo do outro. Pronto. Caí no relacionamento especial. Caí no pecado da idolatria. Esse pecado da idolatria aqui, esse pecado entre aspas, tá? Então eu sempre quero alguma coisa do outro. Só que eu vou dizer pra vocês, a gente já falou um pouco sobre isso no ano passado, né? E Jesus vai falar disso nos exercícios mais do meio do ano, né? Essa paz de espírito que a gente busca, esse sentimento de plenitude, de bem-aventurança, de realização, de paz com o mundo e de paz conosco mesmos, ele só vem de um lugar.
e é da minha conexão vertical. É da minha relação com Deus. Então eu estou buscando no outro o que eu preciso aprender a buscar em Deus. É mais ou menos como se eu fosse... Tem um livro muito bom que eu tentei achar o PDF para vocês para botar no Telegram e não achei, não sei onde tá. Tá no meu celular, né? Mas Deus sabe onde. É mais ou menos como se eu fosse um carro que tá com o tanque vazio, tá? E eu tenho um posto de gasolina lá, de última geração, que vende o melhor combustível, quer dizer, não vende, né? Ele dá. Que me dá o melhor combustível, a gasolina Podium, de alta octanagem, com um elevado grau de pureza. E esse posto de gasolina, ele tá disponível para mim 24 horas por dia, 7 dias por semana. É só eu entrar em meditação e me conectar com Deus e eu vou receber essa provisão infinita. Que é uma provisão de amor, de harmonia, de sabedoria, de vida, de provisão material, né? Mas aí, na minha ignorância e dentro da programação do ego, eu fico olhando para os outros carros que estão à minha volta, tá? E eu fico falando para eles assim: ei, me dá um pouco da sua gasolina? Nossa, eu tô sem gasolina, você pode me dar um pouco? Me dá a sua gasolina? Aí o outro fala: não, eu não vou te dar, porque eu preciso para mim. Aí você vira para ele e fala assim: você é um egoísta, mesquinho, desgraçado, que não divide nada do que você tem comigo. E aí eu entro nas exigências do amor. Eu entro nas relações de codependência. Eu sou emocionalmente dependente do outro. Eu sou financeiramente dependente do outro. Eu sou mentalmente dependente do outro. Eu sou fisicamente, de alguma maneira, dependente do outro. Porque eu só vou no parque de diversões se o outro me botar no carro e me levar e me deixar lá. Né? E assim a gente segue se relacionando. E aí vai chegar um outro que vai falar assim pra mim: ei, me dá um pouco do seu álcool. Eu tô quase sem álcool aqui. E eu vou falar pra ele: eu não dou não. Aí ele vai virar pra mim e falar: você é uma egoísta, você é uma arrogante, você é uma miserável, você fala um monte de coisas que você fala e você não vive nada daquilo que você prega. A pergunta é, meus queridos, eu estou indo me alimentar na fonte? Não. Eu preciso me culpar por isso? Não. Eu aprendi isso em algum momento na minha vida? Não. Eu cresci vendo os relacionamentos de barganha especiais acontecendo à minha volta 99% do tempo. Ah, eu te dou isso se você fizer aquilo pra mim. Olha, você é muito bonita, você parece uma modelo. Então eu vou me casar com você e eu vou sustentar você. E vou dar a você todas as joias que você quiser. Vamos lá, vamos casar. Aí, como a vida é implacável, né? Eu vou envelhecendo e vou ficando menos bonita do ponto de vista do corpo, né? Eu não sou mais aquela modelo, né? Eu não sou mais aquele avião que eu era, eu não sou. Aí, o meu marido, então, ele vai lá e troca a mulher por 2 de 20, né? Ele tem dinheiro, ele pode fazer isso. Isso é uma relação especial. E da mulher com ele também era. Ou então, essa mulher vê que esse homem, ele tá entrando em falência. E aí ela fala: imagina se eu vou perder meu tempo com um pobretão. Eu vou arrumar outro milionário, enquanto eu posso, porque daqui a pouco os milionários não vão mais me olhar.
Eu tô dando esse exemplo para vocês como um exemplo de relação especial extremo, tá? Mas transponham para a vida de vocês. E aí, eu saio na vida, eu saio no meu dia a dia que nem um mendigo. Eu tô sempre mendigando amor, eu tô sempre mendigando afeto, eu tô sempre mendigando admiração, eu tô mendigando aprovação, eu quero que o outro me dê algo. Sabe por quê? Porque eu não me dou algo. E como é eu me dar algo? É eu ir lá na casa de meu pai, ir lá naquele posto de gasolina psicodélico maravilhoso, onde a gasolina Podium de alta octanagem aditivada, que custa R$10 o litro, ela é dada gratuitamente. E sabe, gente, quando a gente começa a se abastecer nesse posto de gasolina, Deus tem que fazer uma coisa primeiro. O nosso tanque de gasolina do carro, ele tá todo imundo, ele tá cheio de crostas, ele tá cheio de lama. Então, primeiramente, essa gasolina, esse combustível sagrado que desce, ele vai fazer essa transmutação dessas crostas, que são os nossos pensamentos negativos, os nossos apegos, as nossas maledicências, as nossas fofocas, os nossos julgamentos, as nossas críticas, a nossa crença de que somos pecadores. Então no início fica pior mesmo, tá? Eu tô me vendo, pela primeira vez na minha vida eu estou me vendo. E aí eu vou parar de culpar o outro. Olha só, eu quero que o outro me ame, mas eu me amo. Como é que eu posso me amar? Não tem jeito, eu tenho que aprender através da minha conexão com o amor de Deus. Eu aprendo a me amar deixando que Deus me ame. Eu aprendo a me amar recebendo o amor de Deus. Eu aprendo a me aceitar recebendo a aceitação que vem de Deus. Eu aprendo a me aprovar recebendo a aprovação que vem de Deus. Porque Deus, quando olha para mim, e Deus está em tudo que eu vejo, quando Deus lá na minha meditação, eu só posso fazer isso através da minha meditação, quando Deus chega perto de mim na minha meditação, ele fala assim para mim: Jaqueline, você é a minha filha amada, com quem eu estou muito satisfeito. Porque o meu Deus, ele tem senso de humor, né? Aí no final ele fala assim: mas você não vai acreditar mesmo, né, minha filha? Você acha que tá delirando. Você acha que tá ouvindo vozes. Mas sou eu, Deus. Eu te amo. E ele tá falando a mesma coisa com você. E você está aí, correndo atrás daquela pessoa que já provou pra você que não tem o menor interesse em passar o tempo dele com você. E você tá pensando assim: ah, se pelo menos eu fosse mais magra, se pelo menos eu tivesse mais dinheiro. E aí eu vou te dar a boa notícia. Através da sua conexão com Deus, você vai emagrecer. Porque você vai ser capaz de se desapegar do passado, como o Dr. Kenneth comentou nesse texto de hoje. A gente engorda quando não quer deixar o passado ir embora. Quando não quer soltar as mágoas, soltar os ressentimentos, soltar os rancores. Por que a gente não quereria? Porque é a forma que o nosso ego tem de dizer que ele, ego, tem razão. Mas eu vou soltar a mágoa daquele cara que quando eu tava na faculdade ele me tratou como se eu fosse um lixo só porque eu tava apaixonada por ele? Mas ele era um babaca. E eu ainda tô carregando isso comigo até agora. Se eu encontrar com esse cidadão hoje na rua, ele nem lembra que eu existo. Ele não sabe quem eu sou. Ele vai me olhar e falar: quem é essa mulher? Não conheço. E eu estou carregando essa mágoa. E aí, gente, mágoa, ressentimento, ódio, rancor, raiva é energia psíquica que se sedimenta no corpo. E se eu tenho que deixar ir. Eu tenho que deixar ir. Por isso esse trabalho aqui que a gente está fazendo de deixar isso embora. Sente a sua dor e deixa ela embora. Entregue para Deus e deixe que ela vá embora. Tá? Aí
o que acontece? Uma outra coisa que é importante para eu fechar esse raciocínio aqui com vocês, porque era isso que eu queria dar para vocês. E aí o que acontece? Eu nessas minhas relações de barganha, lá no exemplo da metáfora do carro, eu estou usando a gasolina do fulaninho, eu estou usando o óleo lubrificante do beltraninho, eu estou usando o óleo da caixa de mudança do cicraninho, tá? E com tudo isso dentro de mim, com essa gasolina, com esse álcool que não são meus, não tem espaço para entrar a minha essência, que é a essência de Deus dentro de mim, se expressando através de mim como Jaqueline nesta encarnação. Não tem espaço. Primeiro, porque eu não me conecto. E segundo, porque quando eu me conecto, eu já tô com meio tanque ali cheio, porque eu tô pegando dos outros. E quando eu não tenho a minha essência, quando eu estou preenchida dos outros, os outros não são eu. Só tem uma coisa que sou eu aqui. É Deus sendo eu através de mim. Entenderam? Você quer encontrar o seu propósito de vida? Deixe Deus ser você através de você. Você quer encontrar o parceiro perfeito? Deixe Deus ser você através de você. Você quer ter uma situação financeira melhor? Deixe Deus ser Deus através de você. Você quer ter um trabalho melhor? Comece trabalhando para Deus hoje mesmo. Faça alguma coisa para Deus. Seja um funcionário de Deus aqui na terceira dimensão. O que eu posso fazer para Deus hoje? Eu já sei. Eu vou levar agora minhas revistinhas da Setionoye para quando eu sair eu distribuir no táxi. Faz alguma coisa por Deus hoje. Seja os braços, as pernas, os olhos, os ouvidos de Deus hoje. Tá? Então só tem um jeito de você ser você. É você permitir que Deus entre em você. Ocupe você, fazer o download de Deus. E aí você vai ser você, porque Deus está sendo você através de você. Então, quando a gente começa a pegar a energia do outro, a querer a energia do outro, a se alimentar da energia do outro, a viver da admiração do outro, da aprovação do outro, do que o outro paga pra mim, o que o outro faz pra mim, o amor que o outro me dá. Ele chegou hoje e me deu um abraço forte, mas amanhã ele tava com raiva de mim, ele tava com raiva da vida, ele nem me viu, e aí eu vou pular de um penhasco porque o meu namorado não gosta mais de mim, não nota que eu existo. É isso que acontece. Eu entro em sofrimento. Então, quando você entrar em sofrimento, pergunte-se, o que eu estou querendo que o outro me dê que eu não estou me dando? Quando você entrar em exigências, eu exijo que você me trate assim. Não, não posso exigir. Eu posso ir embora. Se o meu padrão mínimo de relacionamento é, por exemplo, estar com um homem que seja fiel a mim, e ele não pode ser fiel a mim, eu vou dar um beijinho na testa dele, agradecer por todo o amor que nós compartilhamos, por tudo que foi bom, perdoá-lo por tudo que foi ruim, pedir a ele que me perdoe por tudo que foi ruim, pegar minha bolsinha e picar minha mula. Não, eu exijo que ele me seja fiel. Loucura, 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 loucura. Primeiro que a história da fidelidade é dele com ele. Ele pode mudar ou não, ele pode achar que isso é ótimo. Ele tem variedade na vida dele, ele olha por um ponto de vista positivo. Você não. Você entende que fidelidade para você é respeito e é uma condição sine qua non para a relação crescer. E para vocês amadurecerem juntos enquanto casal. Mas você não pode tentar misturar o que é seu com o que é dele. E ele pode não querer ser fiel. E tem um monte de mulher aí no mundo que também não quer homem fiel, que é um monte de homem ao mesmo tempo. Então é só essas pessoas se encontrarem e elas serão felizes para sempre. O ego vai incomodá-las de outra forma, com outras histórias, tá? Então quando eu entro nas minhas exigências, quando eu começo a querer do outro o que é para eu me dar e como eu me dou através da minha conexão com Deus, eu entrei no pecado da idolatria. Então eu preciso aprender, eu preciso me treinar, eu preciso me doutrinar a
primeiro momento do dia, vou me abastecer de Deus. Buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus não falou, e algumas outras coisas vos serão acrescentadas. Não, todas. A comida, a bebida, a vestimenta, o parceiro de vida, o funcionário amoroso competente, o propósito de vida, a carreira, o dharma, tá? Então é isso que eu queria falar pra vocês. Então quando a gente não faz isso, a gente se mete em relações como a dela com a mãe dela, tá? A mãe dela morreu infeliz porque ela, filha, não era amorosa com a mãe, né? Ao passo que se essa filha tivesse feito o dever de casa dela como filha, estando em amorosidade em Deus, ela saberia a medida de ir e vir da Flórida para dar atenção à mãe. E essa mãe estaria vivendo os últimos dias de vida em plenitude, se tivesse feito o dever de casa. Porque estaria abastecida da amorosidade e da paz infinita e da felicidade perfeita de Deus. Ah, mas é possível isso mesmo eu morrendo? Bom, em algum momento a gente vai partir para o plano espiritual. Que isso possa nos acontecer com o nosso coração recheado, repleto de paz e do amor de Deus, da paz e do amor de Deus. E nessa quinta-feira, no workshop que eu fiz lá com a Fundação para Paz Interior, a moça que atualmente é a presidente da fundação, ela é a filha da moça que recebeu um curso em milagres de Helen Schucman para publicar, montou a Fundação para a Paz Interior, né? Foundation for Inner Peace. E aí ela falou, no momento em que a minha mãe estava no leito de morte, a minha mãe falou para mim, minha filha, eu nunca me senti na minha vida inteira tão em paz quanto eu estou agora. Né? Então, até esse processo de mudança de plano de existência, desse estado de consciência que é a morte, porque a vida é eterna, a gente pode fazer essa transição a partir de um coração pleno. Tá bom, meus amores? Então, hoje pratiquem. Deus está em tudo que eu vejo. Deus está nesse pai. Deus está nessa mãe. Deus está lá na minha infância. Deus sempre esteve lá, na minha infância, comigo. Tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.